Olá, galerinha da segunda série, tudo certinho com vocês? Eu sou a professora Carolina Molina, seja bem-vindo à aula número 110 de língua portuguesa. Eu tô aqui com a minha colega Jéssica e ela veio me ajudar hoje para a gente ter uma aula muito legal. Espero que você nos acompanhe aqui, você sabe que a gente está maratonando essa semana, né? Estamos maratonando um conto de Machado de Assis, tá lembrado? Missa do Galo, espero que você esteja aí comigo. Vamos lá? Vamos bem legal? Vamos ver o que a gente vai aprender hoje? Então, os objetivos da nossa aula são ler um conto, né? O conto Missa do Galo, compreensivamente. Vamos localizar informações explícitas dentro desse texto, vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão, vamos inferir também uma informação implícita dentro do texto e identificar os elementos que constroem essa narrativa. Vamos comigo? Vamos lá? Então vamos começar. Vamos relembrar o último trechinho que nós lemos na aula anterior? Vamos lá? Vamos comigo? Que velho que, Dona Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra embora, tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes, examinando um trecho de cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se, ante mim, com a mesa de permeio, tá? Para você entender, permeio quer dizer com a mesa no meio, com a mesa entre nós, né? Entre nós dois, tá bom? Estreito era o círculo das suas ideias. Tornou ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira a missa do galo na corte e não queria perdê-la. É a mesma missa da roça, todas as missas se parecem. Acredito. Mas aqui é de haver mais luxo e mais gente também. Olha, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Tem um quiz para você, já para a gente começar aí, bem rapidinho, você vai responder essa para mim, tá? Podemos deduzir que a frase estreito era o círculo das suas ideias refere-se, letra A, a conversa repetitiva de Conceição. Letra B, as voltas que ela ficava dando na sala. Ou letra C, a insônia de Conceição. Eu vou dar um tempinho para você pensar nessa, essa tá bem fácil. Pensa aí direitinho e a gente já volta. Vamos lá então? Na verdade, para a gente responder esse quiz, você sabe que a gente tem que pensar um pouquinho nas características do realismo. Lembra que a gente falou algumas aulas anteriores que no realismo a mulher não é idealizada como no romantismo. Ah, ela é ingênua, ela é perfeita, ela é linda, ela é suave, ela... Não, né? Lembra que dizia? Ela não é boa nem má. Talvez não saiba amar nem odiar. Lembra disso? Pois é, aqui a gente também tem um trecho que podia ser, talvez,
taxado até como mal educado, quem sabe? Olha o que ele diz dela, estreito era o círculo das suas ideias, está falando da conversa repetitiva de Conceição, quer dizer, ela não tinha mais nada para dizer? Ficava sempre falando a mesma coisa, toda hora falando, ai, que peninha de você ficar esperando até meia-noite, ai, você vai para assistir a missa do galo, e sempre falando a mesma coisa. Então ele disse, estreito era o círculo das suas ideias, quer dizer, não tinha mais nada para falar, tá? Então, para você ver como no realismo, né, apesar de a gente ver assim né, a história sendo contada bem lentamente, né, bem de uma maneira sensual e tal, tem essa coisa assim bem real de contar e falar quem a pessoa realmente é. Vamos lá, mais um trechinho? Pouco a pouco tinha se reclinado, fincar os cotovelos no mármore da mesa e meter o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente e eu vi-lhe metade dos braços muito claros e menos magros do que se poderiam supor. Eu vou fazer um parênteses aqui para falar uma coisa com vocês. Lembra que a gente leu Dom Casmurro, lemos alguns trechos de Dom Casmurro, na verdade a gente teve umas 2 aulas sobre esse livro, sobre esse romance, e eu falei para vocês que a gente ia voltar a falar disso, né? Que Machado de Assis fala sobre os braços, ele falou lá sobre os braços de Capitu, né? Falou como Bentinho tinha ciúmes, Bentinho mesmo diz, né? Que tinha ciúmes dos braços dela, né? Que num primeiro baile ele achou lindos os braços, mas no segundo ele já ficou enciumado porque todo mundo estava olhando para os braços dela, e no terceiro mais ainda. Aqui a gente vê, né? Nogueira, aquele rapaz, o rapaz está contando a história pra gente. Ele fala que ele reparou os braços dela. Repare, não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente e eu vi-lhe metade dos braços, muito claros e menos magros do que se poderiam supor. Perceba que a gente está falando, né, de uma mulher, de uma história do século XIX, né? Então, era muito difícil ver partes do corpo da mulher. Às vezes ver os braços também era, né, raro, tá? Tanto que ele vai dizer que ele já tinha visto, olha, a vista não era nova para mim, posto também não fosse comum. Naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade e de outras coisas que me iam vindo à boca. Falava emendando os assuntos sem saber porquê, variando deles ou tornando aos primeiros e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros. O nariz seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu teava um pouco a voz, ela reprimia-me, mais baixo, mamãe pode acordar. E não saía daquela posição que me enchia de gosto, tão perto ficavam as nossas caras. Realmente não era preciso falar alto para ser ouvido, cochichávamos os dois, eu mais que ela, porque falava mais. Ela às vezes ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal cansou, trocou de atitude e de lugar. Deu volta à mesa e veio sentar-se do meu lado, no canapé. Voltei-me e pude ver a furto o bico das chinelas, mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se. O roupão era comprido e cobriu-as logo. Recordo-me que eram pretas. Conceição disse baixinho, mamãe está longe, mas tem um sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. Eu também sou assim. Vamos lá para um exercício? Vamos pensar um pouquinho sobre a nossa leitura? Vamos lá? Então vamos lá. No século XIX, uma mulher e um homem não conversavam sozinhos em um ambiente fechado e à noite.
Então, quando a gente lê um conto desse, quando a gente lê um livro do século XIX, do século XVIII, a gente tem que levar em conta esse contexto, né? Porque a gente está aqui no século XXI agora, a gente pensa de um jeito normal, né? Um rapaz, uma moça conversando, né? Ou mesmo, né, um rapaz mais jovem, né? Uma moça ali, ela 30 anos, ele 17, eles conversam, não tem problema nenhum. Mas naquele tempo isso não era normal, isso não acontecia de maneira nenhuma, tá? Vários elementos mostram uma crescente intimidade. Você reparou ali? A gente consegue perceber isso. Eu quero que você me diga quais elementos evidenciam a atração de Nogueira por Conceição. Você consegue lembrar aí? O que eu disse aí para você que você consegue se lembrar e pensar assim, ah, é isso aí, Nogueira estava realmente de olho em Conceição. Conta aí para mim, eu dou um tempinho para você escrever e a gente já volta. Vamos lá então? Vamos ver o que você respondeu para mim? O fato de Nogueira então afirmar que Conceição não era velha, né, como ela tinha dito, de dizer que ficou mais desperto por ela do que pelo livro que ele estava lendo, de poder descrever em detalhes aquela noite, tanto tempo depois, né, tudo isso mostra que ele estava interessado. Vai dizer aí, né, que você se lembra de uma conversa que você teve com uma pessoa qualquer há tanto tempo. Você não lembra. Se a pessoa não foi importante, se o lugar não foi importante, se não te sensibilizou, você esquece, certo? Vamos lá então? Vamos ler mais um trechinho. O quê? Perguntou ela inclinando o corpo para ouvir melhor. Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti-lhe a palavra. Riu-se da coincidência. Também ela tinha o sono leve.
Éramos 3 sonos leves. Há ocasiões em que sou como uma mãe, acordando custa-me dormir outra vez, rolo na cama, à toa, levanto, me acendo vela, passeio, torno a deitar-me e nada. Foi o que lhe aconteceu hoje? Não, não, atalhou ela. Olha aqui um exercício para você. Observe os espaços ocupados pelas personagens no ambiente. Primeiro, ela sentou-se na cadeira que ficava em frente de onde ele estava. Segundo, sentou-se na frente dele, só tendo a mesa entre os dois. Terceiro, aproximou o rosto colocando o cotovelo sobre a mesa. Quarto, sentou do lado dele. O que se pode deduzir dessa sequência de ações? O que a gente deduz disso? Pensa aí direitinho, responde para mim e a gente já volta. Vamos ver a tua resposta? O que você respondeu aí para mim? Vamos lá? Essa tá fácil, né? Que cada vez eles estavam mais próximos, numa atmosfera de intimidade, cada vez chegando mais perto, não é mesmo? Vamos continuar a leitura? Vamos ver mais um trechinho? Não entendi a negativa. Ela pode ser que também não a entendesse. Pegou das pontas do cinto, bateu com ela sobre os joelhos, isto é, o joelho direito, porque acabava de cruzar as pernas. Depois referiu uma história de sonhos e afirmou-me que só tivera um pesadelo em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria e eu pegava novamente na palavra. Mais baixo, mais baixo. Havia também umas pausas, 2 outras vezes.
Pareceu-me que havia a dormir, mas os olhos cerrados por um instante abriam-se logo sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes creio que deu por mim embebido na sua pessoa e lembra-me que os tornou a fechar, não sei se apressado ou vagarosamente. Há impressões dessa noite que me parecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Exercício 3 para você. Levante hipóteses. Já que Nogueira é o narrador personagem e conta a história de acordo com as suas lembranças e com a sua ótica pessoal, será que houve mesmo esse envolvimento entre Conceição e Nogueira? Levante hipóteses. Eu vou dar um tempo para você pensar, pensa aí direitinho e a gente já volta. Vamos ver a tua resposta então? Vamos comparar as nossas respostas? Então tá, a gente está levantando uma hipótese, então é claro, possivelmente, né? É uma resposta pessoal, claro, mas o próprio Nogueira, ele nos deixa algumas pistas. Ele diz, há impressões dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Por quê? Faz muito tempo, agora ele já é adulto, ele está se lembrando de uma coisa, ele diz assim, uma coisa que me aconteceu quando eu tinha 17 anos, né? Ele se lembra daquilo, mas é lógico que ele lembra detalhe por detalhe. Quem sabe a mente dele, de garoto de 17 anos, meio que fantasiou. A gente não sabe. Então, essa aqui é a grande tirada aqui do Machado de Assis, né? Dele usar um narrador personagem, bem ali como o Dom Casmurro também, né? Um narrador personagem, mas que esse narrador personagem meio que, né, muda ali, de repente tem um ponto de vista ali que você não sabe realmente se é toda a verdade que ele está contando. Então, bem interessante aí para você ler, para você pesquisar. Tem vários contos de Machado de Assis, vale a pena você ler. Tá bom? Vamos ver o que a gente aprendeu nessa aula de hoje? Nós lemos esse nosso conto compreensivamente, a gente está maratonando, né? Só falta um pedacinho, você não pode perder. Localizamos as informações explícitas dentro do texto. Também inferimos o sentido de uma palavra, de uma expressão, inferimos uma informação implícita dentro do texto e identificamos elementos que constroem essa narrativa. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, foi uma aula bem legal, né? A gente já está quase no final do nosso conto Missa do Galo. Vai lá, lê mais alguns contos, procura,
tudo domínio público. Se você colocar lá, você acha os contos todos de Machado de Assis inteiros. Leitura obrigatória para quem vai fazer Enem ano que vem, quem vai fazer vestibular. Então vamos lá, alunos da segunda série, vamos aproveitar esse tempinho que a gente está em casa, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.